Capítulo 12. Sentia a face pegando fogo quando atravessei o alpendre, rumo ao jardim. Precisava ficar um pouco longe de tudo aquilo, sem falar que quando meu pai acordasse eu precisaria vê-lo. Estava com medo. Admitia que sim. Não sabia qual seria sua reação, não sabia o que iria dizer. E o clima na casa já estava muito tenso. Não queria que ficasse ainda pior. Com tais pensamentos, comecei a me afastar mais do casarão. A cada passo, eu desejava nunca ter retornado àquele lugar. Eu gostaria de não saber mais nada sobre a vida daquelas pessoas, de poder seguir meu caminho, o que eu havia escolhido, sem me preocupar com ninguém, só eu e eu mesma. Mas era tarde demais. Eles esperavam algo de mim e eu queria mostrar-lhes que não viraria as costas no momento em que mais precisavam. Não faria o mesmo que fizeram comigo. Aproximei-me do pomar e acabei por sentar no tronco de uma árvore recém-derrubada, passando as mãos constantemente pelo cabelo. Por que as coisas tinham que ser tão difíceis? Por que não eram mais simples como quando eu era criança e acreditava ter tudo o que uma garota poderia querer? Talvez a vida não fosse tudo o que eu realmente esperava. Talvez a minha vida não fosse do jeito que eu realmente queria. Mas o que eu queria para mim? Eu queria ser advogada e eu era. Eu queria ser independente e eu era. Porém, o passado, por mais que eu tentasse esquecê-lo, ainda pesava dentro do peito. Levei a mão à barriga e senti uma dor imensa se apoderar de meu ser. Olhei ao redor. Tudo ali me lembrava daquele fatídico dia. Meus traumas ainda eram profundos demais e eu não gostava nem de pensar sobre eles. Sempre acreditei que a ausência da minha família me impedia de ser feliz, que o perdão deles seria minha libertação. Mas agora que estava ali, sentia-me pior. O que se passava comigo? Talvez fosse a falta de ter alguém para compartilhar minha existência. Por mais que eu não quisesse admitir, encontrar minhas irmãs acompanhadas mexeu com o meu psicológico de uma forma que nunca pensei ser possível, pois já me considerava morta por dentro. Não sei quanto tempo se passou. Sei que levantei e comecei a andar novamente. Não tinha vontade de entrar na casa mesmo que já fosse hora do almoço. Sabia disso por conta de meu estômago doendo e também por causa dos diferentes cheiros que vinham das casas dos peões. Menina bonita, não acha? Escutei uma voz um pouco rouca que me chamou a atenção, próxima à tulha de milho. Sim, muito bonita mesmo, mas é muito moça ainda. A segunda voz que escutei era inconfundível. Reconhecia de imediato. Era Lisandro. Sim, era ele. Escondi-me atrás de uma tábua meio solta, de onde eu podia observá-los sem que me vissem. Sabia que era errado, mas a conversa me chamou a atenção. Que nada, não tão menina. Deve de já ter uns 15. O rapaz que estava com Lisandro o estava ajudando a selar um cavalo. Ele era negro e possuía profundos olhos de jabuticabas, bastante animado, pelo que me pareceu. Sim, mas eu sou muito mais velho, respondeu Lisandro, pacientemente. Ele era forte e naquele momento mostrava os braços cheios de marcas do serviço, pois estava com as mangas da camisa arregaçadas. De certa forma, a visão me deixou um tanto sem ar. Bah, mas ela arrasta a asa para o teu lado.
Pensa que já não percebi ela vindo com pouca roupa aqui, com desculpa de pegar milho para as galinhas e uns ovo para a cozinha. Outro dia até mesmo disse que estava afogueada e pediu para beber água da tua moringa. O rapaz deu uma pancadinha no ombro de Lisandro, que esboçou um sorriso largo. Não minto que a acho mimosa, casaria até, mas ela ainda é menina, muito menina para mim. Lisandro pegou um rebenque e estava se preparando para montar no cavalo, enquanto o outro ainda o alfinetava com aquela conversa. Isso não é desculpa. Já viu as coxas grossas que ela tem? Muito boa. Gosto por demais daquelas ancas largas e o cabelo preto que nem fuma, escorrido até a cintura. Ele falava da fulana com tanto deslumbramento que Lisandro começou a rir. Eu não posso ver moça tão formosa. Quando ela abaixa para pegar verdura na horta, até me sobe uma quentura. Dizem, nunca vi, dizem que toma banho no riacho. Que coisa linda deve ser. Tome modos, João. Deixe só seu Joaquim escutar você falando assim da filha dele. Ritinha não é para o teu bico. O rapaz fez uma carranca e pareceu ficar frustrado, enquanto Lisandro apenas ria dele. Eu sei, eu sei. Velho Joaquim anda de olho em mim. Balançando a cabeça negativamente, Lisandro subiu no cavalo e ainda proferiu. Tome modos. Tu sabes que quando Ritinha tiver mais idade, casarei com ela. Não se assanhe muito que a prenda é minha. O pronome possessivo que usou me deixou extremamente triste. Não consegui entender o porquê, mas de alguma forma eu não gostava de como ele a chamava de minha. Depois que Lisandro partiu, o rapaz voltou ao trabalho e despertei do meu tormento. Estava na hora de voltar para casa e fingir que estava tudo bem. Entrei pela porta da cozinha. O cheiro do almoço fumegante me fez perceber que estava faminta. Mas sabia exatamente que não estava ali somente por conta do cheiro. Eu queria ver quem era a fulaninha de quem falavam. Eu precisava conhecer a dona daquela beleza exótica, digna de elogios. Esperava que estivesse ali. Dia, senhora, posso ajudar? Perguntou uma das cozinheiras que estava colocando a comida nas travessas para serem levadas à nossa mesa. Não, não, só estava dando uma volta e, como estou cansada, a porta da cozinha fica mais próxima. Botei a mão no diafragma e respirei fundo. Uma pontada violenta atingiu-me. Acho que preciso de um copo de água. É para já, senhora. A mulher limpou as mãos e, atenciosa, correu servir-me um pouco de água fresca. Ela me parecia muito familiar. Por isso fiquei tentando me lembrar dela. No mesmo instante em que a senhora trazia meu copo de água, a porta de conexão entre a cozinha e a copa se abriu, e uma moça entrou por ela com uma travessa de louça. Achei, Yaya, o que me pediu. Tá aqui, a travessa para pôr o frango. Era jovem, tão bonita que me fez sentir inveja dos seus olhos de avelãs e os cabelos negros pela cintura. A pele levemente morena lhe dava um ar jovial, que era completado pelos lábios cheios e o nariz arrebitado. Olhei-a de baixo em cima, estava na flor da idade. Peguei o meu copo de água e fiquei prestando atenção no constrangimento da moça quando me viu na cozinha. Demorou demais, Ritinha. Já viu que hora é? Daqui a pouco a patroagem vem chamar nossa atenção causa do atraso do almoço. A garota se encolheu sem dizer um pio. Colocou a travessa sobre a mesa e pegou logo um pano de prato para auxiliá-la, com outra travessa quente. Desculpe eu, Yaya.
Ela fez uma pequena reverência para nós e pegou a travessa de arroz, voltando para a porta, de onde veio. Eu continuei estática, bebericando a minha água. Ela era linda demais, até mais bonita do que eu quando tinha sua idade. Uma coisa era certa, Lisandro tinha um bom gosto. Capítulo 13. Depois do almoço, Marcela me chamou para a difícil hora, a pior de todas em minha opinião. Papai estava acordado e era preciso vê-lo. Como seria? No caminho até o seu quarto, meu estômago começou a revirar. Sentia uma sensação estranha. Eu queria vê-lo, mas tinha medo do que iria acontecer. Assim que Marcela abriu a porta do quarto, pude avistar o mesmo resto de homem da noite anterior, fraco e sem vida. A única mudança eram seus olhos fundos, que circulavam todo o local, como se procurando por algo interessante em que fixar a visão. Não consegui adentrar o leito fúnebre de imediato. Fiquei à porta. Minha irmã, ao contrário, correu sentar-se ao lado de nosso pai em uma cadeirinha e contar-lhe que eu estava ali. Ela está aqui, pai. Anabel está aqui. Os olhos dele se mexeram mais rapidamente, como que me procurando pelo quarto. Tomei coragem e me aproximei um pouco mais. Estava tremendo. De fato, não estava preparada para o momento. Olá, pai. Gaguejei em dizer aquelas duas simples palavras. Depois de 16 anos sem dizer nada, era muito difícil encará-lo. Era ainda o meu pai, aquele pai que amei, venerei, e depois, quando precisei, deu-me as costas. Os olhos dele se fixaram em mim, e, a meu ver, ainda pareciam rancorosos, mesmo que tão fundos em seu rosto descarnado. Eu estremeci ainda mais. Lembrava-me perfeitamente da última vez em que me dirigiu aquele olhar, e tive a impressão de que iria desabar. Na primeira ocasião eu havia sido forte, mas não aguentaria novamente. Minha menina. Ele esboçou um sorriso quase imperceptível no rosto lânguido ao me chamar de minha menina. Tentei me manter firme e não me emocionar com aquelas duas palavras que ele costumava dirigir a mim quando criança, mas era muito difícil. Como está vistosa, bonita, minha menina. Marcela se levantou da cadeirinha e me indicou-a para que sentasse, pois eu estava visivelmente abalada. Juntando todas as forças que tinha dentro de mim, sentei-me ao lado de meu pai, e ele estendeu a mão delgada e amarela, a qual segurei com carinho. Sentia os meus olhos arderem. Estava prestes a chorar. Marcela contornou o quarto e se sentou em outra cadeira, ficando atenta ao que iria acontecer. Não me importei, pois acho que com sua presença ali eu me sentia mais confortável. Eu esperava outra reação, uma reação parecida com a que ele tivera quando adentrou o estábulo e me viu em uma situação constrangedora com o meu peão. Estremeci. Era quase como se eu pudesse sentir as dores da surra que me deu. Pai, como se sente? Perguntei passando a mão livre sobre a testa dele. Estava tão gelado que já parecia estar morto. Bem, seu velho já está com um pé na cova e quase botando o outro. Mas hoje não estou sentindo muita dor. Ele segurou mais forte a minha mão e eu senti o coração se acelerar, como se fosse sair pela boca. Depois de tanto tempo estava diante do meu pai e emocionada. Deixei que uma lágrima rolasse pela face. Não chore, Bel. Sei que causei muito mal para você.
mas eu não pude aceitar a desgraça em que o C havia caído, minha menina. Eu só queria o teu bem. Não era uma desgraça, pai. Eu estava apaixonada. Minha voz vacilou. Tentei permanecer calma, mas sem sucesso. Outras lágrimas seguiram a primeira e meu rosto ficou todo molhado. Não apenas por ele estar entrando naquele assunto que eu evitara por tanto tempo, mas também por ele ainda pensar da mesma forma. E tem diferença? O C jogou nosso nome na lama. Ele forçou um pouco a voz para falar alto as últimas palavras e em seguida começou a pigarrear, respirando com dificuldade. Cerrei os olhos. Eu não queria ter que falar sobre aquilo, mas não tinha mais como evitar. Não, o Senhor não entende. Eu realmente me apaixonei por Otávio. Eu o amava. E tudo o que aconteceu depois foi doloroso demais. Senti a voz falhar e por isso fiz uma pausa. As imagens do seu sorriso, seu jeito rústico e a barba por fazer me vieram à mente. Não queria me lembrar, não queria. Amor? E o que uma menina de 15 anos entende de amor, Anabel? Aquele rapaz era um oportunista que usou você da pior maneira possível e você foi burra. Não me deu ouvidos e deu no que deu. Encolhi-me na cadeira enquanto a voz profunda do meu pai atingiu os meus ouvidos, repreendendo-me. Parecia que eu ia sufocar. Pior foi encontrar o C naquele estábulo com as vergonhas de fora nos braços daquele salafrário, 2 dias antes do seu casamento. Eu e sua mãe já sabíamos que estava perdida e acreditávamos que o menino Ricardo era o melhor para você, mas foi teimosa, sempre foi. E o que uma menina de 15 anos entende de casamento? Vociferei, irritada. Lembre-se de que foi você a me pressionar primeiro. E mais, pode não acreditar, mas eu amava o Otávio. E sim, eu me entreguei a ele de corpo e alma. Nunca consegui ver Ricardo com outros olhos senão os de amiga. E iria mesmo fugir com o homem que eu amava. Eu e Otávio fugiríamos. Eu estava gritando, só então percebi. As lágrimas escorriam de maneira violenta por meu rosto e eu mordi a língua a fim de não soltar o resto da frase. Eu nunca tinha dito aquilo em voz alta, nunca tinha confessado. Mas se estávamos lavando a roupa suja, eu precisava falar tudo. Com o nosso filho. A palavra filho pareceu abalar o meu pai e também Marcela, que estava ali a presenciar aquela cena em silêncio. No momento de minha revelação, ela soltou uma exclamação de surpresa que me fez estremecer. Tomei um ar e respirei fundo para tirar forças e prosseguir. Havia começado, então iria até o fim. Já fazia alguns meses que eu e Otávio nos encontrávamos às escondidas e eu acabei engravidando dele. Então o senhor praticamente me obrigou a aceitar o pedido de casamento de Ricardo e eu o fiz por medo, pois Otávio me disse que ia embora com a próxima comitiva e não podia me levar. Meu pai começou a se agitar. Percebi isso pelo medidor de pulsação cardíaca apitando cada vez mais rápido. Eu não tinha como esconder mais. Logo, a barriga começaria a aparecer. Então contei a Otávio e ele ficou tão feliz. Disse que iríamos fugir. Mas para a minha infelicidade,
vocês também adiantaram o casamento com Ricardo. O que aconteceu com a criança? Interrompeu meu pai, tentando conter as lágrimas. Apertei minha barriga e voltei a falar, com a voz embargada de emoção. Naquela noite, eu e Otávio nos reconciliamos e acabamos nos entregando um ao outro. Sempre nos escondíamos no estábulo e depois eu voltava para casa. Mas naquele dia, vencida pela euforia, acabei dormindo lá mesmo com ele. Estava tão feliz. Fiz uma pausa. Então o Senhor nos encontrou. O Senhor se lembra de como me bateu? Lembra-se de como foi um animal? Fechei os olhos. Senti as minhas pernas bambas e a cabeça girando. Se não estivesse sentada, provavelmente teria caído. Tudo o que eu evitara por 16 anos revirava em minha mente. As lembranças vieram fortes, acompanhadas de um gosto amargo na boca. Pude ver o meu pai com os olhos em fúria, a me arrastar pelo estábulo enquanto desferia-me inúmeros tapas e açoites de rebenque. Ele me jogou pelas paredes, chutou-me como um cão sarnento e partiu para cima de Otávio. Este tentou peitá-lo, mas meu pai era jovem na época e acabou dando uma surra nele também, escorraçando-o dali, sob o ultimato de que não sairia com vida caso voltasse. Para completar, meus irmãos e minha mãe assistiram à cena, e eu ainda podia me lembrar do asco estampado na face de Diana, o desprezo nos olhos de minha mãe, e os sentimentos indefinidos nos olhos de meus irmãos mais novos, que me tinham como um exemplo. Meu Jesus misericordioso! Escutei Marcela exclamar, aterrorizada, prevendo o que eu iria dizer. Entrei em casa decidida a ir embora. Todos estavam furiosos e outros riam de mim, enquanto eu sentia a maior dor do mundo. Peguei tudo e disse para mim mesma que nunca mais pisaria aqui. Então, enquanto todos se ocupavam em me julgar, eu parti, mas a dor continuou. Otávio sentiu medo de encarar o Senhor, depois de ter me jogado por todas as paredes daquele estábulo, e fugiu. Eu tinha plena consciência de que jamais o veria de novo, e foi o que aconteceu. Com minhas economias consegui comprar a passagem, somente de ida para a capital. E ao chegar lá, a primeira coisa que fiz foi procurar um médico, e ele me disse que as pancadas haviam sido muito fortes e o bebê corria risco de vida. Entrei em desespero. Estava sozinha, desamparada, magoada. Não podia voltar para trás. Senti um engulho forte, mas me segurei. Fiz tudo o que estava ao meu alcance. Vendi as poucas joias que tinha levado para arrecadar dinheiro e comprar todos os medicamentos que o médico me receitou. Mas o bebê não sobreviveu. Eu tenho carregado esta dor por todos esses anos. Se ele estivesse vivo, teria 15 anos. Então, não me diga que joguei o nome de vocês na lama. Não se faça de vítima, pai, porque eu também fui uma vítima sua. Ficamos em silêncio. Todas aquelas lembranças eram dolorosas demais. Eu não tinha mais o que falar. Havia guardado aquilo comigo por tanto tempo que pôr para fora de certa forma aliviou-me a alma. Eles me odiavam por eu tê-los feito passar vergonha perante todo o mundo, deitando-me com um peão. Mas o meu pai também me fez sofrer ao causar a perda do meu filho. E o que você fez depois? Perguntou-me ele, parecendo chocado com tudo o que eu havia dito.
De tudo um pouco. Trabalhei em casas de família, de garçonete e o que aparecia para me manter. Depois consegui me estabilizar. Estudei e passei no vestibular para o curso de Direito. Hoje sou advogada e trabalho em um dos maiores escritórios da capital. Eu superei. Respirei fundo, ao meu modo, mas superei. Advogada, você sempre quis estudar. Percebi que algumas lágrimas escorriam pelos cantos dos olhos do meu pai, e isso me deixou ainda mais desestabilizada. Acredite, Anabel, eu estou muito orgulhoso de você. A voz lhe faltou naquele momento, obrigando-o a fazer uma pausa. Desculpa eu, fia, eu não tinha como saber. Ele engoliu em seco transtornado. Nunca deixei que te procurassem, porque sentia muita raiva de você. Fez a nossa família passar uma vergonha tremenda nas vésperas do casamento. Mas olha, minha filha, mandei-lhe chamar porque queria me reconciliar com você. Ele fechou os olhos. Naquele instante, seu rosto já estava todo molhado pelas lágrimas que compartilhava comigo. Finalmente ele descobrira que sua ação teve uma reação. Eu não tinha como saber. A voz lhe faltou novamente. Saber que causara a morte do próprio neto deveria estar sendo realmente difícil para ele. Perdoa eu, filha. Perdoa eu por tudo que te fiz. Perdoa teu pai, que foi um burro. Já estou no final da vida, mas me arrependo por demais. Ele gaguejava nervoso, enquanto me pedia perdão. Busquei forças dentro de mim para aguentar aquela dor que me dilacerava uma vez mais. Não fique assim, pai, não se culpe, por favor, já passou. Ambos erramos, ambos. Eu nunca me senti culpada. Sempre o condenei por ter agido de tal forma em relação a mim. Mas naquele momento eu entendi que da mesma forma que ele havia me magoado, eu também o magoei, pois para ele o melhor para mim era ter me casado com Ricardo. Só estava tentando fazer-me o bem. Fui cabeça dura, achei que o menino Ricardo podia fazer-o ser feliz. Merecia de ser feliz. Não pensei que as coisas fossem tão mais sérias. Uma torrente de lágrimas escorreu pelo rosto dele também, e aquilo me cortou o coração. Meu choro tornou-se mais intenso, e então me deitei na beira da cama, sentindo-me criança de novo. Ele passou as mãos pelos meus cabelos e eu tentei abraçá-lo da melhor maneira possível. Eu te amo, Pai, sempre amei o Senhor. Eu senti tanto a sua falta. Estava aos soluços quando senti uma segunda mão em meu cabelo. Um tanto desnorteada, virei a cabeça para o lado e deparei-me com minha mãe. Ela estava emocionada. Oh, Bel, nós sentimos sua falta também. Não teve um dia em que não rezei por você, minha filha. Era muita emoção para um só momento. Não sabia de onde minha mãe saiu, mas agradecia em silêncio por aquelas palavras. Estava feliz e triste, não sabia explicar. Eram muitos sentimentos se misturando dentro de mim. Helena, olha como nossa menina ficou formosa. Parece tanto ser. Estou muito contente de ter voltado aqui, minha filha. Eu também amo muito você. Nem me importei com o sotaque do interior que papai usava, aquele que eu tanto odiava.
porque era o mesmo que Otávio utilizara para falar-me coisas de amor. Só me concentrei nas palavras que dizia, pois naquele momento eram essenciais para mim. Por muito tempo eu as quis ouvir. Mamãe fora educada em colégio de religiosas na cidade grande. Por isso, era uma dama em todos os sentidos e ainda mantinha o seu palavreado bonito. Nunca entendi como uma mulher tão sofisticada tinha aguentado viver tanto tempo naquela fazenda, largando todo o luxo para adotar uma vida campestre. Porém, olhando para o meu pai naquele momento, entendi que o amor que construíram ao longo dos anos tinha bastado para ela. Nem um sotaque irritante poderia ser mais importante do que a pessoa que o proferia. Eu mesma estava fadada a ter o mesmo destino, não fosse aquela grande reviravolta em minha vida. Como meu pai ficara muito emocionado com o que lhe contei, decidi que era hora de deixá-lo descansar. Aquele reencontro tinha despertado fortes emoções em todos nós e eu precisava de ar. Precisava sair dali para refletir sobre os acontecimentos. Minha cabeça dava tantas voltas que era como se fosse explodir. Não conseguia manter uma linha de pensamento. Limpei as lágrimas e esforcei-me para sorrir. Tê-los ali diante de mim, com aqueles sorrisos que transmitiam arrependimento, foi tocante. Pai e mãe, eu preciso tomar uma fresca, disse sinceramente. Eles pareceram entender o que estava acontecendo e simplesmente consentiram com a cabeça. Como a velha garota, eu saí, silenciosa, no mesmo instante. Deixei-os. Deixei-os pensando sobre tudo o que haviam feito e passei por Marcela no corredor aos tropeços. Minha irmã também chorava e parecia querer falar algo reconfortante para mim. Mas eu não queria ouvir ninguém naquele momento. Precisava ficar sozinha para fechar todas as feridas que haviam sido abertas de forma avassaladora naquela breve conversa.